A seguir vemos variados vídeos sobre os temas. Vaso auto-irrigável com garrafa PET. Para fazer esse vaso, você vai precisar de uma garrafa PET de qualquer tamanho. Retire o rótulo e remova restos de cola com um removedor específico. O que eu usei é a base de solvente. Agora vamos fazer o primeiro corte na garrafa, exatamente na linha onde terminava o rótulo. Eu começo com um estilete e depois passo para a tesoura. Ali já tem até um desnível entre a parte reta e curvada da garrafa que facilita o corte. Em seguida, vamos dar uma volta com fita crepe ao redor da outra parte da garrafa, apenas para servir de guia para o próximo corte. Novamente, eu começo cortando com o estilete e finalizo com a tesoura. Para dar um acabamento melhor aos cortes, usei o ferro de passar em temperatura máxima. E com ele bem quente, encostei as bordas de cada parte da garrafa no ferro e pressionei um pouquinho. Gire de vez em quando e pare quando a borda ficar da espessura desejada. Quanto mais tempo, mais grossa e arredondada ela vai ficar. Olha só como o acabamento fica legal! Fure a tampinha. Eu peguei essa verde de outra garrafa para combinar mais com o vaso. Corte um pedaço de 20 cm de malha de algodão ou barbante. O fio atuará como uma raiz que vai trazer a água do reservatório do vaso para a terra onde estará a planta. E o vaso está pronto. Acá um pouquinho de terra, mantendo o fio sempre no meio. Seguida da sua mudinha. Eu testei esse hortelã sem raiz para ver se eu consigo enraizá-lo na terra. Depois eu conto se ele sobreviveu. E finalizei com cascas de pinos para manter a umidade da terra. Encha o reservatório de água. Eu coloquei um pouquinho por cima da terra também, porque ela estava seca demais. E aí, gostou? Então deixe eu continuar produzindo conteúdo assim para você. Se você tem pote de vidro vazio e água, você pode ter sempre ervas frescas na soleira da sua janela. Qualquer pote de vidro de diferentes tamanhos serve para plantar suas ervas. O ideal é escolher os mais bonitos para formar parte da decoração da sua cozinha. O procedimento para o plantio é o mesmo para todas as ervas. Simplesmente pegue uma raminha bem saudável, retire todas as folhas, deixando somente um par de folhas no topo de cada rama. Depois, submerge a rama em um pote com um pouco de água bem fresca e pode ter certeza que em alguns dias vai começar a sair a raiz. Aqui deixo uma lista de ervas que você pode fazer isso. A primeira erva é hortelã. Plante o hortelã na jarra e você vai poder usar para fazer chás, sopas e condimentar saladas e comidas. Você também vai desfrutar de um maravilhoso cheiro que solta no ambiente. O hortelã cresce bem em local soleado e com sombra. 2. O orégano. Você pode ir usando poucas folhas frescas em massas, pizzas, sopas e qualquer outro prato. Você vai notar uma diferença incrível no paladar. O orégano pode crescer bastante em comprimento, portanto fique de olho na sua planta. 3. Tem um cheiro bem especial e muito usado em momentos holísticos. Uma sugestão para usar a sálvia é em frangos, ovos ou cordeiro. Retire a quantidade que quiser e adicione no seu prato favorito. A sálvia não necessita muita água e pode ficar no local com luz solar moderada. 4. O manjericão. O manjericão é uma erva muito popular, cresce muito bem em água e pode ser usado verduras que você joga fora os restos depois de comer, que podem voltar a crescer facilmente através de diferentes métodos. Isso é, você pode replantar do lixo ao luxo. Alho poró, cebolinha, cebola e funcho. Estes vegetais podem ser replantados da mesma maneira, usando somente o resto da raiz branca que você descarta quando cozinha. Coloque-os em uma jarra de vidro e despeje um pouco de água sobre eles. Procure um lugar com boa iluminação onde colocá-los e logo eles começarão a brotar folhas verdes. Aipo, alface e repolho. Estes são muito semelhantes à categoria da cebola. O segredo do seu poder de regeneração está na raiz branca. Corte e coloque-os em um copo com pouco de água e na luz solar direta.
Em alguns dias você vai notar que novas folhas começarão a brotar. Ao invés de colocar na água, você pode fazer o mesmo plantando na terra, mas neste caso você deve regar um pouco mais durante a primeira semana. Erva cidreira, capim-santo ou capim-limão. Coloque a base da planta em uma jarra com um pouco de água. Quando começar a crescer de novo, é só colocar em um vaso com terra e quando atingir 25 centímetros de altura, já estará pronto para ser colhido e usado. Batatas. Batatas são os alimentos que crescem mais facilmente porque quando uma batata tem um carocinho na pele que se chama olho, é muito provável que essa batata está pronta para multiplicar. Corte essa batata com o olho em pedaços cada e certificando-se que cada pedaço tenha um olho. Coloque em uma área seca e deixe secar. Isso é para evitar que esse pedaço apodreça. Depois de alguns dias, você pode plantar na terra. Coloque o pedaço com o olho para cima, 20 centímetros de profundidade, em um solo bem rico em nutrientes e bem drenado. Gengibre. A parte que nos interessa é o broto que nasce no próprio gengibre, exatamente como a batata, mas com aspecto diferente. Os brotos parecem pequenos chifres no final de uma peça ou um dedo no que se chama gengibre. É só colocar o pedaço de gengibre que tem esse brote num vaso com um pouco de terra e esse brote deve ficar voltado para cima e cubra com os 2,5 centímetros de terra. Coloque o vaso em um local que não dê luz direta ou vento, deve estar sempre úmido e mais não encharcado. E é excelente para deixar dentro de casa. Depois de 8 meses, sua planta de gengibre estará madura e você pode começar todo o processo novamente. Dentes de alho. A intenção aqui não é conseguir um bulbo de alho que demora muito tempo para crescer, mas obter a folha, que é excelente na comida igual que a cebolinha. Coloque Você vai precisar de 100 metros de mangueira preta de 3/4 e tubos de PVC de meia polegada. A quantidade de tubos de PVC vai variar de acordo com a distância entre a caixa d'água da sua casa e o seu chuveiro. Aqui eu vou precisar de 2 barras de 6 metros. Você também vai precisar de algumas conexões como joelhos, T's, 3 flanges e uniões. Você também vai precisar de 1 metro de conduíte de meia, um registro plástico de meia, cola, veda rosca, 2 caibros de 2 metros, uma garrafa PET de 240 ml, pregos e arame. Vamos ao projeto. Você vai pregar os 2 caibros no formato de uma cruz. Estes 2 caibros servirá como suporte para fixar a mangueira. Depois de fixar, você vai enrolar a mangueira sobre os caibros, começando no centro e fazendo um disco. Você deve usar um arame para fazer a fixação nas pontas do caibro. Feito isso, já está pronto a parte principal do nosso sistema. Agora, vamos levá-lo para cima da casa. Vai colocar 2 flanges na parte de baixo da caixa e um flange um pouco acima do meio da caixa. Feito isso, vamos conectar a caixa com o rolo de mangueira. Você vai conectar um dos flanges da parte de baixo da caixa a uma ponta da mangueira. Depois você conecta o flange do meio da caixa à outra ponta da mangueira. Pronto, já está conectado a caixa com as mangueiras. No outro flange que sobrou embaixo, você vai conectar o cano que vai levar a água para o chuveiro. Você pega o conduíte de 1 metro e conecta no lado de dentro da caixa no flange que vai levar a água para o chuveiro. Na outra ponta do conduíte, você coloca a garrafa PET. Você pode amarrar com um arame ou com uma fita. A garrafa PET vai funcionar como uma boia para que o conduíte pegue sempre a água de cima, que é a água mais quente, e leve para o chuveiro. Aqui na boia da sua caixa, você deve colocar um cano em pé para levar a água que vem da companhia para o fundo da caixa. Bom pessoal, a água quente é mais leve que a água fria.
Sendo assim, ela vai sair pelo cano na parte de baixo da caixa, vai para as mangueiras e enche todo o rolo. O sol esquenta esta água e ela fica mais leve e sobe novamente para a caixa e entra pelo flange do meio, fazendo com que esta água quente fique na parte de cima da caixa. Esse processo vai se repetindo o dia todo e quando chega à tarde a água está super quente, podendo chegar a 60 graus. Mas é importantíssimo usar a mangueira preta, pois a cor preta absorve muito mais calor. Aqui dentro do banheiro também é muito simples. Você deve colocar um T no cano que sai da parede para o seu chuveiro. Feito isso, você conecta um cano de meia polegada descendo rumo ao registro que já existe no seu chuveiro. Próximo do registro, você coloca um outro registro nesse cano que está descendo, que vai ser de água quente. Você coloca o chuveiro no desligado e este registro que já existe no seu banheiro será o de água fria. E o novo registro que você colocou será o de água quente. Você abre o chuveiro de água quente e se a água estiver muito quente, você abre um pouco do chuveiro do registro que já existe no seu banheiro, fazendo assim uma mistura entre água fria e água quente, até chegar em uma temperatura agradável para o seu banho. Bom pessoal, está pronto o nosso aquecedor solar de baixo custo. Como vocês viram, Caixa d'água simples de 1000 litros para criação de peixe. Então, um reservatório pode ser uma caixa d'água de 1000 litros, ou pode ser de 500, 250 ou até maior. O ideal é começar às vezes com uma de 1000 litros, que dá um resultado bom, número de peixes razoável. Que tipo de peixe nesse sistema pode ser utilizado? Geralmente a pessoa busca viva também, ou então para próprio consumo, mas a gente tem utilizado mais a tilápia, que é um peixe mais... Malícia. Começa que a água está com caixa que você vê aqui, através desse tubo. Força o processo de limpeza com esse tipo de planta. Após sair da bomba lá, que já fez um pré-tratamento, a gente passa no primeiro tambor, essa cama de cultivo aqui, onde tem essa plantinha verde, que ela é a lema, é a lentilha d'água. Ela tem a capacidade de oxigenar a água. Quando ela... Câmaras de cultivo. Nesses espaços, a argila volta com uma dupla função. Tem um sistema de... dela, e quando a água chega nesse nível aqui, ela começa a controlar. Ele vai acionar quando atingir o segundo nível, ligando uma bomba. E aí a bomba vai Mandar água para a caixa lá em cima. Isso. Então a finalidade do sistema é o seguinte: começa a Pessoal, nesse vídeo vou mostrar como construir um biodigestor. Biodigestor é um equipamento que transforma esterco de curral em gás inflamável, biogás de cozinha comprado em botijões. Biogás é uma mistura de vários tipos de gás. O metano, o principal componente do biogás, não tem cheiro, cor ou sabor, mas outros gases presentes na mistura pode conferir um ligeiro odor, que através de um processo simples de filtragem é retirado facilmente. Nesse primeiro momento temos a visão geral das partes. Do lado esquerdo fica a caixa de carga, que deve ficar assim.